Esta série é realmente uma combinação de lei e promessa. Esta noite, naturalmente, será a lei, e ainda assim algumas partes da promessa podem estar entrelaçadas nela. O título, como você sabe, é Imaginação mais Fé. Então, teremos que definir as palavras como as usamos. Acredito firmemente que o homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. O corpo divino do qual falamos como Jesus Cristo. Acredito firmemente que este é o Cristo da Escritura que está enterrado no homem, enterrado no único santo sepulcro que já existiu, e esse é o crânio do homem. E lá ele sonha o sonho da vida, e um dia ele despertará dentro do seu crânio, e então o drama de Cristo conforme definido para nós nas Escrituras se desenrolará dentro de você, lançando-o na experiência da primeira pessoa do singular, no tempo presente, do Senhor Jesus Cristo. Então você saberá quem ele realmente é. Você realmente despertará como o Senhor Jesus Cristo. Esse é o clímax para cada um nascido de mulher. Mas hoje à noite, vamos voltar ao que quero dizer com imaginação e o que quero dizer com fé. Primeiro de tudo, a fé é definida para nós no capítulo 11 do livro de Hebreus. É chamado de hino em louvor à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis foram feitas do que não aparece. Hebreus 11 versículo 3. É o que nos é dito nos primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Agora, se a fé é a evidência de coisas não vistas e todas as coisas são feitas de coisas que não aparecem, então devemos chegar à conclusão de que todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória que se desvanece. O homem não se lembra de seus atos imaginários, então quando eles surgem e a colheita está madura, ele nega a sua própria colheita. Ele não consegue ver onde na terra o que ele está experimentando agora poderia ter sido causado por ele, porque ele se esqueceu de seus atos imaginários. Foi quando ele semeou, e todas as coisas produzem conforme sua espécie. Que ninguém se engane, pois Deus, que é sua própria imaginação, não se deixa escarnecer. Como o homem semeia, assim ele ceifará. Gálatas 6, 7. Então, estou sempre colhendo o que plantei, mas por causa da minha memória que se desvanece, não consigo me lembrar de quando o fiz. Então, nego o que estou vendo como minha própria colheita. Bem, agora, quem é esse Deus mencionado neste versículo? Ele disse: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Bem, somos informados nas Escrituras nos primeiros versículos do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1, então somos informados. O Verbo se fez carne e habitou em nós. João 1 versículo 14, portanto, o Verbo mencionado aqui é equiparado a Deus. Se o Verbo não estava somente com Deus, era Deus, bem, então, isso é Deus, e agora habita em nós. Bem, eu lhe digo, esta palavra que habita em você, mencionada nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo, é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Este é o maior segredo do mundo, e todos devem se esforçar para resolvê-lo. Poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo estão na solução deste mistério. Então, no que me diz respeito, o Deus que criou tudo e sustenta tudo é pura imaginação em mim. Ele trabalha nas profundezas da minha alma, subjacente a todas as minhas faculdades, incluindo a percepção, mas ele flui para minha vida superficial menos disfarçado na forma de fantasia produtiva, como um devaneio. Um devaneio é produtivo, um devaneio é criativo. Estou plantando quando sonho acordado. Não preciso ser intenso para deixar cair uma semente. Não preciso sair por aí cavando um buraco e enterrá-la. Posso espalhá-la. Então, um devaneio é plantar. Então, eu sento e me pergunto: estou fazendo isso com amor?
Nem sempre me verifico. Posso ler o jornal da manhã e então reagir a uma história que não sei se é verdadeira ou falsa, mas eu reajo. Bem, ele sabe exatamente o que eu fiz, e ele é minha própria imaginação. Ele mantém a pontuação, e então com o tempo a colheita virá, e eu a verei. Então, toda a realidade objetiva é produzida unicamente através da imaginação. Então, eu digo, imaginação mais fé, eu devo realmente acreditar no ato imaginal. Agora, como eu faço isso? Isso é o importante. Um estudioso me disse que se as coisas comuns que observo neste mundo corpóreo se estão presentes, isso é sentido, se ausentes, isso é imaginação. O quarto ao meu redor me parece mais real do que qualquer coisa no mundo porque está presente. No entanto, eu estou de pé, não estou familiarizado com este quarto, exceto uma vez por ano, quando venho por 10 noites. Estou muito mais familiarizado com a casa que tenho em Los Angeles, mas no momento ela não está presente aos meus sentidos, então me disseram que é apenas uma imaginação. Isso é simplesmente uma imagem de memória do que ainda pode ser uma realidade, mas no momento pode ter desaparecido. No entanto, não acho que tenha desaparecido, então me dizem. Tudo bem, se penso nisso, mas não está presente, então isso é imaginação. Mas se as coisas estão presentes, então isso é sentido. Bem, como faço o que não está presente se tornar real? É aí que chegamos à imaginação mais fé. Eu tentei inúmeras vezes, e posso lhe dizer, funciona. Eu poderia ficar aqui e fazer um histórico de caso. Anos atrás, logo após a Segunda Guerra Mundial, o ano era 1945, naveguei com minha pequena família, minha esposa e filha para a ilha de Barbados. Eu não vi a família durante os anos de guerra, porque não havia transporte disponível. Fiquei no exército por um período muito curto, cerca de 4 meses. Por causa da minha idade mais essa lei, fui dispensado honrosamente porque tinha mais de 38 anos. Meu filho estava na marinha em Guadalcanal, mas minha garotinha tinha apenas alguns meses de idade. Então, no final de 1945, naveguei no primeiro navio que saiu, pois não havia aviões levando ninguém para as Índias. Então, naveguei com minha esposa e minha garotinha em uma passagem só de ida, sem pensar por um momento na dificuldade de voltar para Nova York, e tinha um compromisso de estar em Milwaukee na primeira semana de maio. Então, naveguei no final de dezembro, véspera de Ano Novo, para ser exato. No final de cerca de 3 meses, meu irmão Vitor me disse: "Você tem uma passagem de volta?" E eu disse: "Não, mas quero voltar na primeira semana de maio para ir a Milwaukee." Ele disse: "Como você ousa deixar a capital do mundo financeiro, Nova York, sem fazer arranjos? Todas as coisas são feitas lá. E você veio para uma pequena ilha como Barbados, e temos 2 pequenos navios, um transportando no máximo 65 passageiros e o outro transportando no máximo 120, um saindo de Boston, um saindo de Nova York, mas todas essas ilhas devem ser atendidas, e nós sozinhos poderíamos usar mais navios várias vezes por mês. Eles só fazem uma viagem de ida e volta, um fazendo a cada 21 dias, e o outro fazendo a cada 32 dias, e como você ousa sair, sabendo que deve voltar, sem fazer nenhum arranjo na cidade de Nova York?" Bem, estava tudo perfeitamente bem. Sentei-me no meu quarto de hotel numa grande poltrona confortável e presumi que era um pequeno barco que cuidaria do navio porque não tínhamos um porto profundo naquela época. Temos um agora, mas não havia um porto de águas profundas, então presumi que estava num pequeno barco que me levava para o navio, e que meu irmão Vitor e minha irmã Daphne, minha esposa e outros membros da família e a pequena Vicky estavam todos a bordo do barco. Então presumi que estava saindo deste pequeno barco para a prancha de embarque. Eu podia sentir o ritmo, eu podia senti-lo ceder conforme eu subia degrau após degrau após degrau. Minha mente vagou antes de chegar ao topo. Então, voltei para o fundo novamente e comecei tudo de novo. Ela vagou novamente, voltei para o fundo e fiz tudo de novo. Quando cheguei ao topo, não tinha espaço para onde ir. Eu simplesmente presumi agora, e minha mão está no corrimão. Eu podia sentir o sal do mar no corrimão.
Eu podia sentir o sal do mar no ar, e então olhei para a ilha de Barbados com um sentimento misto, um de tristeza porque eu estava deixando a família, e um de alegria porque eu estava voltando para a América, onde eu moro. Esse era um sentimento peculiar, mas era um sentimento natural. E enquanto eu segurava o corrimão e assumia esse estado, adormeci na cadeira. Agora, preciso voltar. Quando fui até a empresa em Barbados para pedir transporte, eles disseram: "Você não tem a mínima chance de sair de Barbados antes de outubro." Era o final de março. Nenhuma chance de sair. Eles tinham uma lista tão longa e eu estava no final da lista. Trinidad tinha uma lista muito mais longa, pois eles tinham muito mais pessoas. Todas as ilhas têm listas. Havia literalmente milhares de pessoas esperando para embarcar, e eles tinham apenas 2 navios, um com 65 e outro com 120 passageiros. Então, eles disseram: "Senhor Goddard, você não tem chance de sair antes de outubro." Eu disse: "Tudo bem." Então sentei e fiz o que implicaria que eu estava navegando. Eu simplesmente fiz exatamente o que eu sabia que tinha que fazer. Eu simplesmente me apropriei subjetivamente da minha esperança objetiva. Eu esperava estar navegando naquele navio, e então eu me apropriei subjetivamente da esperança objetiva, pois se eu estivesse navegando eu entraria naquele pequeno barco, desceria na prancha e caminharia até o convés do navio. No dia seguinte mesmo, eu não tinha me vestido, eu não tinha nada para fazer além de ir para a praia de banho mais tarde naquele dia. O telefone tocou, e era a Alcoa Steamship Company me pedindo para vir, que eles tinham notícias para mim. Eu perguntei a eles quais notícias. Eles disseram que temos passagem para 3 viagens no próximo navio, o que o levará de volta à cidade de Nova York no dia 1º de maio. Desci, fiquei muito curioso e perguntei: "Por que você me oferece isso quando a lista, você me disse, é tão longa, com centenas e centenas esperando por ela, todas na minha frente? E o que fez você ter a vaga?" "Bem, uma senhora na ilha, assim ela me disse, que desejava muito sair e queria voltar para a América, a primeira escolha seria essa senhora." Bem, de repente ela mudou seu sentimento sobre isso. Então eles percorreram a lista inteira sem nenhuma razão e nos deram, e eles justificaram dessa maneira: "O navio só leva 2 em cada quarto, mas sua garotinha tem apenas cerca de 3 anos de idade, e ela pode dormir em um beliche com sua esposa, e você pode ficar com o outro." Então, como ela é uma criança tão pequena, apenas 3 anos de idade, nós demos para acomodar 3 em vez de 2, e os 2 que temos não poderiam dividi-lo de qualquer maneira porque são de sexos diferentes e não são casados. Foi assim que ela justificou me dar quando centenas de pessoas estavam diante de mim. Eu sei como eu fiz isso. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não uma natural. Uma causa natural só parece. É uma ilusão. Bem, eu me lembrei do que fiz. Foi apenas uma questão de 24 horas entre plantar aquela semente e a germinação daquela semente em realidade objetiva. No dia 20 de abril eu estava naquele barco, desembarcando na cidade de Nova York no dia 1º de maio para encontrar meu compromisso em Milwaukee. Eu poderia multiplicar isso por dezenas e dezenas no meu próprio caso, e inumeráveis naqueles que comparecem às minhas reuniões. Então, é simplesmente imaginação mais fé. Como nos é dito, sem fé é impossível agradá-lo. Aquele a quem agradamos não é um ser externo, é interno, sua própria imaginação maravilhosa. Agora, eu vou colocar vocês à prova. Somos informados no capítulo 13 de 2 Coríntios. Examinem-se para ver se vocês estão mantendo a fé. Testem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que vocês não passem pelo teste. Agora eu acabei de lhe dar o teste. Este é o teste. Se a palavra Deus, Senhor, Jesus Cristo, transmite o sentido de algo existente fora do homem, você falhou no teste, pois Jesus Cristo está em você. Ele disse: "Examinem-se para ver se vocês estão mantendo a fé. Testem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que vocês falhem em passar no teste.
2 Coríntios 13, 5. Se a palavra Jesus Cristo transmite a existência de alguém fora de você, você não passou no teste. E todas as coisas são feitas por ele. Sem ele nada do que é feito se fez. João 1, 3. E ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Então, aqui, quando você sabe a quem você ora e quem está realmente fazendo isso, você descobrirá que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. Todas as coisas existem na imaginação humana. Não há nada neste mundo que você e eu chamamos de real, objetivamente real, que não tenha sido primeiro apenas imaginado. O que você quiser. O edifício em que estamos agora sentados, tudo aqui, o púlpito, as roupas que você veste, nomeie qualquer coisa aqui. Você pode entrar em outras partes como as árvores. Nós não as fizemos pela imaginação, mas foi a imaginação divina, a mesma que a imaginação humana, só que somos afinados para baixo. É a mesma imaginação, pois só existe Deus. Então, a imaginação humana é uma com a imaginação divina. Em nosso nível, Deus se afinava para baixo com as fraquezas e limitações do corpo. Deus, literalmente, se tornou como nós somos, para que pudéssemos ser como Ele é. Blake. Ao se tornar homem, ele não podia fingir que era homem. Ele teve que realmente se tornar homem, com todas as fraquezas, com todas as limitações e fragilidades do homem, e assumiu isso completamente. Então, com o tempo, a coisa toda se desenrola dentro do homem, e o homem descobre que ele é Deus. Ele descobre que é Deus porque o drama está completamente registrado para ele. Tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras, você vai experimentar como algo acontecendo dentro de você. Não algo que você lê como no caso de ler sobre outro, não, tudo é feito dentro de você. Você fica estupefato. Você fica surpreso além da medida e da crença. Você não pode acreditar que você ainda é capaz de ações desagradáveis, poderia ser tão glorificado. No entanto, você não pode negar a evidência dos seus sentidos. Você não pode negar as experiências que você teve. E a coisa toda se desenrolará em você. Você saberá por experiência. Não estou teorizando. Não estou especulando. Ninguém me ensinou isso. Nunca li isso em um livro, na Bíblia, mas nunca vi isso na Bíblia até que eu tivesse experimentado, e então voltei e pesquisei as Escrituras para descobrir que está tudo lá, mas esboçado. Não foi escrito de uma forma que o homem pudesse entender. A coisa toda foi um esboçado do começo ao fim, e quando isso acontece no homem, e o homem em quem acontece conta, aqueles que o ouvem não conseguem acreditar porque o conhecem. Eles conhecem seu passado. Eles conhecem seu passado em cada pequeno detalhe, e eles não conseguem acreditar que seu conceito tradicional de Jesus Cristo seja o que ele está falando que realmente se desenrolou dentro dele. A Bíblia conta a mesma história. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 11, porque, na verdade, no final, só existe o Senhor Jesus Cristo. Só existe Deus. Deus está enterrado em cada ser no mundo, e só Deus ressuscitará. E ele ressuscitará no indivíduo, e o indivíduo em quem ele ressuscita, esse saberá quem ele é. E ele será o Deus das Escrituras. Essa é a história. Mas hoje à noite, no nível prático, você tenta, sabendo quem está fazendo isso. Que é Deus fazendo isso, e Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, tome a fé, conforme definida para nós no capítulo 11 do livro de Hebreus, e você verá que é simplesmente a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu queria estar naquele navio, essa era a minha esperança objetiva. Bem, primeiro eu a apropriei subjetivamente. Eu fiz isso como se fosse verdade. Na verdade, agi como se a coisa tivesse acontecido. Subi a prancha, segurei o corrimão, olhei para trás com sentimentos confusos e então adormeci. E quando me vi vagando, voltei para o primeiro degrau da prancha e fiz tudo de novo, e continuei fazendo isso várias vezes até que eu pudesse subir aquela prancha e realmente sentir que estava no topo e me virar e colocar minha mão no corrimão. E estranhamente,
na minha imaginação, permiti que meu irmão Vitor carregasse minha filha Vitória pela prancha e, para justificar sua ação quando descemos do pequeno barco para a prancha, ele disse: Venha, os braços do seu pai não são fortes o suficiente para levá-la. Eu a levarei. Mas meus braços certamente eram fortes o suficiente para carregar minha filha, mas ele teve que justificar isso, como todos nós fazemos. Ele teve que justificar essa ação, e então a pegou. Bem, foi exatamente isso que ele fez quando chegamos ao pequeno barco. Então, aqui, eu peço a vocês que apenas ouçam e não digam, bem, eu ouvi, e esqueçam, mas tentem. Vocês serão o poder operante. Ele não funciona sozinho. Nós somos o poder operante. Na verdade, o dia todo nós operamos, mas eu pediria a todos que operassem sabiamente, nobremente, conscientemente, e não entrassem em uma fantasia selvagem de que amanhã, quando ele surgir, não esqueceremos a colheita. Pois tudo em nosso mundo, o homem uma vez imaginou. E todos os homens de ação em nosso mundo que vocês veem construindo os prédios e fazendo todos os negócios, eles não são nada mais do que os instrumentos inconscientes de homens imaginativos. Um homem senta-se na prancheta e concebeu um edifício. Ele faz tudo em detalhes, tudo em sua imaginação, e então ele entrega o projeto aos homens de ação, e eles recebem todo o crédito, mas o homem que fez isso foi simplesmente o homem da imaginação. Foi isso que William Butler Yeats quis dizer. Tendo visto essa lei em operação, ele disse: Nunca mais terei certeza de que não foi uma mulher pisando no lagar que começou essa mudança repentina na mente dos homens. E por causa disso, tantas nações foram entregues à espada por causa de algum sonho na mente de algum pastorzinho que iluminou seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. Alguém se sentindo negligenciada e injustamente acusada, e ela é vívida em sua imaginação, quando ela, desconhecida pelo mundo, está incendiando o mundo. Muitos homens hoje à noite estão na prisão, e injustamente lá, eles sabem que não cometeram o crime pelo qual foram acusados, e estão pagando um preço que sentem que não deveriam pagar. A mente daquele homem está inflamada, e o que ele está fazendo? Está passando despercebido, mas os eventos aparecerão no mundo. 2 ou 3 semanas atrás, recebi uma carta, e pensei que era uma carta estranha quando comecei a lê-la. É de um prisioneiro. Não conheço o homem. Ele assinou seu nome, Bob, e anexou um envelope auto-endereçado. Ele está em Folsom. Folsom é um lugar para onde apenas os prisioneiros endurecidos são enviados. Bem, ele confessou que me ouviu na TV, e ele praticou e funcionou. Bem, eu tinha 20 aparições na TV nas tardes de domingo entre 2 horas e 2 horas e 30 minutos. Ele disse que aplicou, e ele disse, Neville, e funcionou. Para onde estou indo, eu não sei, mas estou aqui por um bom tempo. Então não importa se você responder hoje à noite, amanhã ou quando você responder, porque eu estou aqui. Mas eu gostaria que certas perguntas fossem respondidas. Esse sujeito está interessado no uso da imaginação. Estranhamente, eles estão vitalmente interessados no mistério da morte. Eles gostariam de saber se eu posso lançar qualquer pensamento sobre a morte, com base em, naturalmente, minhas experiências, não coisas sobre os outros, mas o que eu sei sobre a morte. Bem, eu escrevi para ele pouco antes de subir. A essa altura ele já deve ter a carta. Eu queria poder ir para Folsom e falar com os internos e contar a eles sobre sua verdadeira dignidade, o homem que eles estão destinados a ser, pois eles estão destinados a ser o Senhor Jesus Cristo. Toda criança nascida de mulher está destinada a ser Cristo, e a estar consciente do fato de que Ele é o Senhor. Mas como chegar lá e me dirigir a eles, eu não sei. Ele tem minha carta. Eu escrevi para ele em detalhes tanto quanto eu pude, e ele vai compartilhar com aqueles que estão interessados. Eles estão vitalmente interessados na morte. Eu disse a ele, como eu diria a qualquer um, eu conheço pessoas que não estão cientes do fato de que fizeram a transição. Elas não sabem nada sobre o fato de que morreram, porque elas não estão mortas. Elas não estão mortas, e ninguém pode persuadi-las de que morreram. Elas estão falando com um homem que está tão vivo quanto você,
e você diz a ele que ele morreu e você foi ao funeral dele e você sabe exatamente onde o colocaram no chão, revelando o que ele esperaria de você como um amigo, mas ele ri de você, porque ele sabe que ele não está morto. Eu digo, não, você não está morto, mas você morreu, você sabe. Mas você não é estúpido, ele me disse. Eu não estou morto, mas eu morri. Veja, há toda a diferença do mundo entre restauração, que acontece com todos que morrem aqui, restauração instantânea de uma forma inexplicável em um novo corpo, como era antes, mais novo, inexplicavelmente novo e jovem. Se você morre aos 90, você tem 20, e é uma restauração instantânea. Bem, isso não é ressurreição. Ressurreição é a história que eu conto quando o homem realmente desperta do sonho da vida, enquanto o outro é restaurado para continuar o sonho. Ele está sonhando as condições ao redor dele, assim como ele está sonhando as condições aqui. O que foi senão um sonho acordado e controlado que eu tive quando embarquei no navio? Quando saí do exército, isso não foi um sonho acordado, mas controlado. Quando fiz meu pedido de dispensa honrosa, ele me foi negado e assinado Coronel Theodore Bilboug Jr. Ele era meu comandante na 11ª Divisão Blindada. Não havia apelação além do meu comandante. Eu não podia levar isso ao comandante do regimento ou comandante da divisão, eu só podia levar isso ao meu comandante de batalhão, e ele era meu comandante. E ele assinou, reprovado. Naquela noite, fui dormir no meu pequeno beliche com todos os outros soldados e presumi que estava na cidade de Nova York, no meu próprio apartamento na Times Square, onde eu tinha meu apartamento. Eu estava na minha própria cama, minha esposa estava na cama dela, e nossa garotinha estava no berço. E então eu me levantei, tudo na minha imaginação, e andei pelo meu apartamento e senti os objetos familiares. Eu podia vê-los todos. Eu podia vê-los com os olhos da minha mente. E deixei bem claro para mim mesmo que não estava lá de licença, eu estava honrosamente dispensado e dormindo agora como um civil. Naquela mesma noite, antes da minha visão, por volta das 4 horas da manhã, surgiu um enorme lençol branco, e aqui no lençol branco estava a palavra reprovado, assinada pelo Coronel Theodore Bilboug Jr. Então surgiu uma mão, apenas uma mão com uma caneta dentro, e a caneta riscou a palavra reprovado, e em negrito escreveu: aprovado. Então uma voz falou, e a voz me disse: o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. 9 dias depois, o comandante, Coronel Bilboug, me chamou e, depois de me dar um sermão sobre o homem mais bem vestido da América é o homem que veste o uniforme da América, eu disse: sim, senhor. Então ele continua, e eu disse: sim, senhor. No final, ele disse: decidi que vou deixar você ir, e então ele assinou minha liberação. Naquele mesmo dia, eu estava fora do exército com dispensa honrosa. Não contei a ele o que fiz. Ele teria acreditado? Pois, por mais voltado que estivesse para a guerra, enviando milhões de nós para a batalha, ele poderia acreditar que a imaginação poderia trazer a paz? Como você pode pegar um homem treinado como ele foi treinado e persuadi-lo de que uma suposição, embora falsa, se persistir, se solidificará em fato? Como ele poderia acreditar nisso? No entanto, eu era a evidência viva do que eu tinha feito. Se eu tivesse dito a ele o que eu tinha feito, ele nunca acreditaria que essa era a causa do fenômeno físico que levou ao trem e depois à viagem para a cidade de Nova York. Foi exatamente isso que eu fiz na visão daquela noite, exatamente como eu lhe disse. A folha com seu nome e a palavra, reprovado, e então vem a mão riscando a palavra, reprovado, e escreveu em negrito, aprovado. E então essa voz vinda das profundezas disse: o que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. Eu não fiz nada, e então 9 dias depois ele me chamou, aprovou, apertou minha mão e me disse: Godard, eu o encontrarei na cidade de Nova York depois que vencermos esta guerra. Eu disse: sim, senhor. E foi isso. Sem discussão. Eu sabia a causa por trás de tudo isso, e não senti que era o momento certo para compartilhar com ele. Ele não estava com vontade de compartilhar o que eu tinha descoberto.
Bem, eu tinha descoberto, e eu apliquei. Por que não aplicar a verdade se você acha que encontrou a verdade? E então eu a encontrei, eu a usei, e funcionou. Quando algo se prova em performance, o que importa se o vasto mundo inteiro se levanta em oposição a isso? Ele se prova no teste. Então, estou compartilhando com você o que provei. Mas não funciona por si só. Você é o poder operante. Então, você leva para casa e sabe exatamente quem é Deus. Não nos é dito no 4º Salmo. Comungue com seu próprio coração na sua cama, e fique em silêncio. Salmo 4, 4. Não com o coração de outra pessoa, comungue com seu próprio coração. As palavras coração e mente são sinônimas em significado. Comungue com sua própria mente, e confie nessa mente, confie nela implicitamente. Acredite na realidade de seus atos imaginados, e esses atos imaginários se objetivarão e se tornarão o que o mundo chama de fatos objetivos. Eles vão. Então, se você começar atrás da bola 8, ou atrás de qualquer coisa que pareça estar em oposição ou algo intransponível, bem, você acredita em Deus. Estou lhe dizendo quem Ele é, acredite no Deus verdadeiro. Teste a si mesmo e veja se você realmente acredita no Deus verdadeiro. Estou convencido de que 99% do mundo afirmará acreditar em Deus, mas eles acreditam em um Deus falso. Eles o colocam na parede, feito por mãos humanas, e se benzem. Ele não está lá. Leia o Salmo 115. Que choque! Que choque quando você vê o que o homem faz com suas próprias mãos e adora o que ele faz com suas próprias mãos e chama isso de Deus. Ele não tem olhos que possam ver, nem ouvidos que possam ouvir. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem narinas, ele tem braços, ele tem pés, mas nenhuma dessas coisas pode se mover. Os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir, a boca não pode falar, os pés não podem se mover, e ainda assim ele olha para isso como Deus. O Salmo 115 é a coisa mais maravilhosa de se ler. É um choque. E, então, volte para encontrar o Deus real, o Deus vivo, o Deus que não pode morrer, o Deus que está em você, seu eu imortal. Esse Deus não pode morrer. E essa é sua própria imaginação humana maravilhosa. E se você cair agora, você seria instantaneamente restaurado em um corpo exatamente igual, só que novo, inexplicavelmente novo e jovem, não um bebê, não nascido de novo, apenas novo. Como isso acontece, eu não posso te dizer. Eu só sei que os vi, e eles não sabem, a maioria deles não sabe que eles fizeram a transição para uma seção de tempo mais adequada para o trabalho ainda a ser feito neles. Então, não significa que porque você caiu no ano de 1971 que você vai encontrar o ano de 71 agora. Não. Você poderia se encontrar no ano 1000 ou no ano 3000, mas isso é irrelevante. A seção de tempo em que você é colocado é feita pelas profundezas do seu próprio ser. Ele sabe melhor o que você precisa para o trabalho, que ele começou dentro de você, e ele está lentamente quebrando o muro de separação entre dois até que eles se tornem um. Ele está apagando aquele muro entre você e ele mesmo, quando ele estiver completamente apagado, vocês são um. É essencial que ele deixe tudo e se apegue à sua esposa para se tornar um, não dois. Você é sua esposa até que o sono da morte passe. Então, esta é a emanação de Deus, e então, com o tempo, ele apaga essa pequena divisão e ele se torna um com você. E quando ele se torna um com você, ele desperta, e vocês não são dois, vocês são um. E tudo está escrito para nós nas Escrituras, e conforme avançamos nesta série, as 9 que seguem esta noite, tentaremos explicar, usando as Escrituras para apoiar minhas experiências. Está claramente declarado, mas devo confessar que não o vi. Eu não sabia. Eu não sabia nada sobre a promessa, embora esteja bem ali na Bíblia, falando de promessas, até que aconteceu aqui nesta cidade há 12 anos amanhã, no dia 20 de julho de 1959. Aconteceu aqui nesta cidade naquele hotel chamado Sir Francis Drake. Eu tinha me aposentado depois de uma refeição muito agradável com um amigo meu. Eu me aposentei cedo.
E então às 4 horas da manhã todo o drama se desenrolou dentro de mim. Então toda a série levou 1260 dias para ser concluída, assim como predito no 12º capítulo de Daniel, e então reafirmado em Apocalipse, Daniel 12, 7, Apocalipse 11, 3, 1260 dias do primeiro grande evento até o quarto e último. Eu registrei tudo, e você tem no livro chamado Ressurreição. Agora, esta noite, vamos fazer uma noite completa e interessante. Depois do silêncio, teremos suas perguntas, e eu tentarei o meu melhor para responder a todas as perguntas que forem feitas. Agora, vamos para o silêncio. Agora, há alguma pergunta, por favor? Após uma pausa, certamente há perguntas. Uma senhora na plateia. Neville, então certamente a memória deve. O restante da pergunta não pode ser distinguido na minha fita. Neville, se eu caísse hoje à noite depois de 66 anos adquirindo experiências e isso não fosse parte de mim? A senhora. Mas quero dizer, a mente consciente? Neville. Certamente, minha querida. Mas você vive lá assim como vive aqui e as pessoas têm medo de morrer lá assim como aqui, porque morrem lá, como dito no capítulo 20 do livro de Lucas. É dito tão claramente, mas o homem não vê. Lá temos o que é conhecido como os saduceus e os fariseus. Bem, na linguagem moderna, os saduceus seriam os descrentes extremos, cientificamente treinados, inteligentes, mas sem crença na sobrevivência, acreditando que o cérebro é a coisa toda, não o instrumento. Eles acreditam que o cérebro é a realidade em si, eles não podem acreditar que o cérebro não é o todo, quando outros acreditam que o cérebro é apenas o instrumento e o tocador é invisível que toca esse instrumento. Bem, os saduceus pensaram que enganariam o personagem central das Escrituras, e fizeram as perguntas mestre. Moisés disse uma vez que se um homem se casar e morrer sem descendência e tiver irmãos, o segundo irmão deve se casar com sua viúva e gerar descendência para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos. O primeiro morreu sem deixar descendência, o segundo idem, morreu sem deixar descendência, o terceiro idem, sem deixar descendência. Eventualmente todos se casaram com ela e todos morreram, e eventualmente ela morreu. Agora, de quem ela será esposa na ressurreição? Sua resposta é esta. Nesta era, os filhos de Deus se casam e são dados em casamento, mas aqueles considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição, eles não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer. Eles são agora filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, se você não pode mais morrer, se eles não forem ressuscitados, eles morrem como morrem aqui. Você não pode realizar em 70 anos o que vai levar 6.000 anos. Ah, senhora. Acho que você disse isso antes da ressurreição. Neville. Antes da ressurreição, tudo morre. Neste mundo, é um mundo de morte. Na verdade, essa é a pergunta que esse homem de Folsom fez, e eu não pude responder como queria, porque se eu tivesse respondido, ele teria jogado a carta fora. Se eu tivesse dito a ele que vi este mundo morto, que tudo parou, o tempo parou, você tem o poder dentro de você, e um dia você o exercerá. Você o prenderá em você, não no mundo. Você liberará algo que sente dentro de seu próprio crânio, e o fará parar, e quando for preso, todo o vasto mundo ficará parado, e parecerá que todos estavam mortos. Cada ser que um segundo antes era tão animado e tão vivo agora está morto. É como se fosse feito de argila ou mármore, e você olha para ele e fica surpreso. Então você libera dentro de você a atividade que congelou, e tudo continua em seu curso. O pássaro que parou no espaço, bem, o pássaro deveria cair, não deveria? De repente, um pássaro é preso. Ele não caiu por causa da gravidade. Se a garçonete está passando e eu prendo dentro de mim sua atividade, ele não cairia. Ele estava em movimento, e ela simplesmente fica parada apoiada na terra ou no chão. Mas um pássaro em voo, esse pássaro certamente deveria continuar a cair porque eu prendi seu movimento. Ele não caiu. O pássaro ficou parado no espaço, e ele ficou parado, e os clientes jantando, tudo ficou parado.
Conforme eu liberava dentro de mim a atividade que eu havia aprendido, tudo continuou a cumprir seu propósito. Agora, eu poderia ter mudado a motivação deles e então liberado. Eles teriam mudado sua atitude em relação à vida, e teriam pensado que eles a tinham originado. Esse é o poder que é realmente destinado a todos no globo, e você saberá que ele vem de cima. E de cima, o mundo inteiro é completamente controlado. Ele disse: Eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele está explicando uma era completamente diferente. Então, este mundo pertence ao mundo da morte. Tudo aparece, cresce, diminui e desaparece. Até o sol vai se pôr ou derreter lentamente, assim me disseram. Não sou cientista. Eu estava contando a um amigo meu antes de começar a reunião, tenho mais amigos do outro lado do véu do que deste lado. Na minha idade, eu deveria ter. Todos eles parecem vivos aqui. Começo a contar aqueles que desapareceram, e eles estão todos ali, e eles ainda estão vivendo exatamente como viveram aqui, reanimados em um corpo que é jovem, inexplicavelmente jovem, e muitos deles não sabem da transição. Eles simplesmente não sabem. Ah, Senhora! Eles te conhecem? Neville. Eles me conhecem, mas não sabem da transição. Posso contar uma história aqui mesmo neste estado. Meu secretário morreu de repente aos 50 anos. Ele era como meu irmão. Ele era meu secretário, meu amigo, meu irmão. Jack Butler era seu nome. Recebi um telegrama dizendo que encontraram o corpo no chão. Ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Então, voltei e cuidei do funeral. A irmã dele insistiu em um funeral católico porque ele nasceu católico. Ele não era católico praticante, mas ela insistiu, então eu paguei as despesas, mas ela era irmã e eu permiti que isso acontecesse. Foi em Haverstraw, Nova York. Pegamos o padre, pegamos o terreno em um cemitério católico, então tudo estava em ordem. Minha cunhada, irmã mais velha da minha esposa, não acreditava no que eu ensino, embora ela se considere um pilar da Igreja Episcopal. E eu disse a ela: O que é que você não acredita? Ela disse: Eu não acredito na imortalidade. Eu acredito que a imortalidade é simplesmente os descendentes seguindo em frente e continuando. Eu disse: Como você pode ser um cristão, e você não acredita na imortalidade ou na vida eterna? Eu não consigo ver, onde você poderia ser um cristão, não no meu sentido da palavra. Bem, ela ainda não acreditava. Ela disse: Você é gentil com minha irmã. Você é um bom marido e um bom pai, mas eu não acredito em seus ensinamentos. 6 meses depois da morte de Jack, eu me vi consciente no que eles chamam de aquele mundo, totalmente consciente como estou agora, e aqui estava minha cunhada, e aqui está Jack. Ela me disse, ela abriu a conversa, ela disse: Eu ainda não acredito no que você ensina. Foi assim que ela abriu a conversa. Eu disse a ela: Como você pode dizer isso e olhar para Jack? Ela disse: O que Jack tem a ver com isso? Eu disse: Você não sabe que Jack morreu? Bem, ela sabia. Ela se lembrava que ele tinha morrido. Ela sabia que eu tinha voltado da Califórnia para cuidar do funeral, então ela se lembrou e seu rosto mudou completamente, porque Jack tinha morrido e ela se lembrava disso. Então Jack me disse: Quem está morto? Eu disse: Jack, você não está morto, mas você morreu, sabia? Oh, que idiota! Eu não estou morto, mas eu morri. Eu disse: Sim, você morreu. Eu lhe dei um funeral agradável e caseiro em solo sagrado com um padre e todas as coisas que ele deveria fazer. E ele olhou para mim com tanto desgosto. Então eu disse a Jack, Jack, venha aqui. Ele veio, ele me obedeceu. Ele veio, e eu me virei para minha cunhada e disse: Veja isso, Coloquei minha mão em sua coxa, apertei, e era solidamente real, assim como carne e osso.
Ele olhou para mim e fez exatamente o que teria feito aqui e disse: Tire sua mão de mim. Assim como eu apertei sua coxa. E com isso, ela ficou pasma, e tudo se dissolveu, e eu estou de volta na minha cama. Essa é minha experiência com Jack. Ele não sabe que está morto, porque não está. Ele não morreu. Ele morreu apenas para aqueles que não puderam segui-lo. Ele perdeu o contato. Mas o mundo não deixa de existir no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. Ah, Senhora! Acredito firmemente na vida após a morte, mas pensei, sabe, se houvesse uma continuidade do entendimento. Neville. Eles estão tão ocupados ganhando dinheiro quanto nós aqui. E não há poder transformador na morte. Um homem que era um ladrão aqui se encontra ainda desejoso de tomar os bens dos outros. Aquele que é gentil e atencioso aqui, ele é gentil e atencioso lá. Quando citei o 20º capítulo do livro de Lucas, a palavra digno, fui questionado várias vezes sobre essa palavra digno. Mas todas as Bíblias a traduzem como digno, é digno. Por definição, significa parecer inteiramente merecedor. Bem, aos olhos de quem? Aos olhos daquele que é ressuscitado? Não. Aos olhos daqueles que contemplam. Aqueles que aguardam a eternidade contemplam a morte. Aqueles que são ressuscitados aos olhos de sua irmandade, aquele parecia digno, inteiramente merecedor, de ser despertado de seu sonho. Ele sonhou sonhos horríveis e sonhos lindos, e ele passou por dificuldades, agora é hora de despertá-lo do sonho. Ele é digno. Suas experiências terminam quando ele tira o corpo pela última vez. Alguma outra pergunta, por favor? Um cavalheiro, você disse algo sobre seus programas de televisão. Eu não estou familiarizado com eles. Neville. Eu tinha 26 em Los Angeles no canal 11. Eram 13, e então eu tive uma pausa de cerca de 3 meses, e eles me trouxeram de volta para outros 13. Eram 26 shows de meia hora, eu fiz exatamente o que estou fazendo agora. Eles me deram um púlpito, e eu simplesmente sentei em uma mesa e falei de improviso. Não havia nenhuma deixa para me trazer. Quando eles ligaram a câmera, eu estava sentado na mesa. Eu não tive que sair do palco, eu não tive que entrar no palco. Não havia diretor. Eu estava simplesmente sentado na mesa, e então a câmera simplesmente se moveu para mim, e então no final do que eu tinha a dizer, ela simplesmente desapareceu e foi para que me seguiu. Eu tinha um e-mail enorme sobre isso. Foi um tremendo sucesso no que diz respeito ao que eu faço, mas eles não podiam usá-lo para vender perfume. Disseram-me que eu tinha uma audiência superior a cerca de 300 mil todos os domingos à tarde entre 2 horas e 2 horas e 30 minutos. Foi o que me disseram na pesquisa, eles estimam muitos que assistem. Naquela época, não era feito em fita, era tudo feito ao vivo. Naquela época, tudo era ao vivo para a TV. As fitas chegaram depois da minha época, então essas coisas são apenas uma lembrança agora. O Cavalheiro, foi há alguns anos. Neville. Ah, sim. Agora eu só apareço em um painel ocasional, e isso é divertido se eles deixam você sair completamente e contar a eles o que você sabe por experiência. Isso é divertido, especialmente quando você tem um grupo muito crítico ao seu redor que tenta destroná-lo ou fazer piada. A maioria dos meus críticos são aqueles que estão falando apenas da teoria, não da experiência. Uma senhora. Alguém que escreveu sobre Gurdjieff ou Ouspensky. E ao contrário do que você diz, ele fala sobre evoluir, mas pelo que você diz, eu insinuo que é realmente como um sonho. Neville. No que me diz respeito, ele poderia querer dizer algo completamente diferente do que eu faria se usasse a palavra evoluído. Eu não aceito evoluir. Eu acredito que Deus realmente se tornou como eu sou, e Deus despertará em mim, e quando ele despertar, eu sou ele. Mas, agora, se o livro ao qual você se refere é de Nicole, eu recomendo Nicole como um grande pensador. O Dr. Nicole foi um grande pensador e uma pessoa perfeitamente maravilhosa. Ele se foi agora desta esfera, assim como Gurdjieff se foi, e todos os outros se foram.
Ou Ouspensky se foi. Mas eles usaram uma terminologia diferente. Eu não ensino o que alguns deles fazem, que é reencarnação para um. Não, para mim, o homem é individualizado e alcança para sempre uma individualização cada vez maior. Eu acredito firmemente que o verdadeiro templo de Deus é a individualidade do homem, tornada mais clara pela habitação de Jesus Cristo. O único sepulcro em que ele já foi enterrado é o crânio do homem. Ele realmente habita o homem, e um dia ele despertará no homem. E quando ele despertar naquele homem, aquele homem saberá que ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele despertará em cada homem. Ele tomou sobre si a humanidade, de modo que matar o homem é matar Deus. As pessoas não veem isso. Ferir o homem é ferir a Deus. Ele está sofrendo todos os males que o homem sofre, mas tudo. Bem, acho que o tempo acabou. Agora estamos aqui todas as noites de segunda a sexta esta semana e de segunda a sexta na próxima semana, das 7h30 às 8h30. A porta abre para nós às 7h, mas começamos às 7h30 e vamos até às 8h30. Então, espero ver muitos de vocês novamente. Boa noite.